E a frutose? Será que frutas entra no plano? Quantas frutas ao dia? Será que a frutose dá cirrose, como foi divulgado aí no Instagram esses tempos? A verdade é que é fato que em estudos científicos experimentais a frutose tem sido demonstrada como prejudicial. Sim, e estudos publicados em revistas de alto fator de impacto e Qualis A1. A frutose pode ativar aqueles fatores de transcrição, aqueles genes associados à lipogênese, contribuindo para a via lipogênese de novo e o acúmulo de ácidos graxos no fígado. Inibe a beta-oxidação mitocondrial de ácidos graxos, contribui para a formação de triglicerídeos, aumenta a resistência à insulina tanto muscular quanto esquelética, contribui para a hiperglicemia, para a produção de radicais livres e para a necroinflamação hepática, que pode contribuir o quê? Uma evolução de uma esteatose hepática para uma esteatohepatite e seguindo para uma cirrose. Quando comparada à glicose, a frutose forma 10 vezes mais produtos de glicação avançada. Esses produtos de glicação avançada estão associados a inúmeras doenças e inclusive ao aumento de diversos tipos de processo inflamatório. E ainda a frutose inativa, aquela molécula que a gente quer ativar, que é a AMPK. Lembrando que a frutose ela não é utilizada como fonte de energia para as células do corpo e ela vai direto para o fígado. E em pessoas com gordura no fígado metabolizam de forma mais desfavorável essa glicose, culminando com o aumento de gordura no fígado. Então, pessoas que têm esteatose, particularmente eu utilizo frutas com parcimônia e fontes de frutose também. E que poderia estar ativando células inflamatórias e inflamação sistêmica. A frutose é 100% frutose. Nos Estados Unidos se usa muito o xarope de milho com alto teor de frutose. Inclusive eles atribuem a obesidade e o aumento do índice de diabetes, da prevalência de diabetes, por causa do aumento do consumo de xarope de milho com alto teor de frutose. Mas se a gente for considerar a composição do xarope de milho com alto teor de frutose, do açúcar invertido, da sacarose, que são mais utilizados no Brasil, e com o próprio mel, a composição é basicamente a mesma. Metade frutose, metade glicose. E a frutose é 100% frutose. E no metabolismo, todo disacarídeo vai ser convertido a um monossacarídeo. Ou seja, tanto se for um açúcar da sacarose, ou a frutose da sacarose, ou a frutose do xarope de milho com alto teor de frutose, ou a frutose do açúcar invertido, ele vai ser absorvido como frutose e como glicose. Então, pós-digestão, não há diferença do que é recebido na circulação portal quando o xarope de milho de alto teor de frutose, o mel e os concentrados de suco de frutas ou a sacarose são metabolizados. Esse estudo publicado recentemente mostrou o outro lado, né? Será que os açúcares de adição realmente são prejudiciais? Será que a frutose realmente é prejudicial? Trouxe então um outro lado. E realmente, analisando os estudos, a gente vai ver na metodologia que eles utilizaram quantidades muito elevadas quando comparadas às quantidades usualmente, as quantidades usuais ou habituais, chegando a 3 vezes a dose usual em humanos e até 5 vezes a dose usual em animais. E que nos estudos eles compararam frutose com glicose. Só que eu quero chamar a atenção de que a fruta é diferente de frutose. Na fruta eu tenho frutose, mas eu tenho outros tipos de açúcar. Esse gráfico que nós montamos aqui no Instituto Ana Paula Pujol, que também foi utilizado no livro Estratégia Low Carb, mostra que as frutas têm distintos tipos de açúcar, que variam de galactose, maltose, sacarose, glicose e frutose. E nos estudos em que viram prejuízos da frutose, foi utilizada a frutose isolada. Quando a gente come a fruta, a gente não está consumindo frutose isolada. A gente está consumindo um combinado de açúcares e ainda com alto concentrado de compostos fenólicos e fibras
que vão diminuir a velocidade da absorção dessa glicose, quando comparado somente a uma frutose isolada. Esse trabalho bem interessante também trouxe aspectos anti-obesidade, anti-obesogênico das frutas. Porque as frutas, elas têm baixa calorias, por elas terem bastante água, fibras, então elas têm uma baixa densidade energética, podem conferir saciedade, tem muitos micronutrientes que são importantíssimos para somar, para suprir as necessidades nutricionais dos pacientes, um alto índice de fitoquímicos e que podem também ser favoráveis para uma microbiota mais saudável. Falando em polifenóis, nós sabemos que as frutas também podem contribuir de forma considerável para os polifenóis. Vejam que a banana tem 215,7 miligramas de polifenóis em 100 gramas de fruta, que a manga tem 110, a tangerina tem 134, ou seja, as frutas podem contribuir para o aumento do consumo de polifenóis. Ok, se nós falarmos de um contexto hipercalórico, será que o consumo de frutas pode ser prejudicial? Foi o que esse trabalho buscou investigar. Ele utilizou como calorias adicionais de frutas versus calorias adicionais de oleaginosas, 7 calorias por quilo de peso corporal num período de 8 semanas. E o estudo mostrou como resultado que o consumo de frutose, mesmo num contexto adicional, mas frutose da fruta, não modificou a concentração de gordura no fígado, não induziu alterações de gordura abdominal, tanto subcutânea quanto visceral. E o estudo conclui que a frutose proveniente da fruta, mesmo no contexto de calorias extras, não foi prejudicial a vários parâmetros metabólicos. Esse outro artigo mostra que um consumo mais elevado de frutose, 200 gramas dia, pode em humanos diminuir a sensibilidade à insulina hepática, mas não tem nenhum efeito sobre a sensibilidade à insulina, por exemplo, muscular. E ele conclui que não há evidência sólida de que a frutose, quando consumida em quantidades moderadas, poderia promover efeitos deletérios. A própria Sociedade Brasileira de Hepatologia, o consenso, coloca que no caso de doença hepática gordurosa não alcoólica, esteatose hepática, deve-se restringir frutose e carboidratos. Mas que não é a frutose da fruta ou industrializada o principal fator de risco para a esteatose, e sim o excesso de calorias. Mas vamos combinar que quando a gente consome frutose de alimentos industrializados ou de sucos de fruta, é muito fácil a gente atingir um balanço energético positivo. Lembrando que um copo de suco pode chegar a ter mais de 30 gramas de carboidratos. Esse trabalho aqui mostrou o consumo de frutose e a microbiota e permeabilidade intestinal. Então, foi associado a frutose líquida, não da fruta, a frutose líquida, com uma dieta de estilo ocidental, carboidratos refinados, baixo teor de fibras. E o que gerou como resultado? Um aumento da translocação de lipopolissacarídeos, que são aquelas endotoxinas, em até quase 4 vezes. A espessura do muco no cólon, que é um excelente fator de proteção do cólon, diminuiu em 46%. A frutose aumentou a relação de Firmicutes bacteroidetes em 88%. Lembrando que o mais favorável seria que tivesse mais bacteroidetes do que Firmicutes. Aumentou a permeabilidade intestinal por distribuição da barreira intestinal e gerou disbiose. Então, para o intestino, a frutose líquida, não da fruta, associada a um padrão ocidental, foi péssimo para a microbiota. Mas no artigo também eles colocam que parece que uma quantidade favorável ou que não seja desfavorável para a microbiota, no sentido de frutose, é até 25 gramas dia. Então, se eu pensar em microbiota, em resistência à insulina, em esteatose hepática, porque muitas vezes a gente não sabe se o paciente tem ou não, a quantidade segura de frutose, pelo que eu tenho estudado até o momento, é de até 25 gramas de frutose dia.
nós vimos que até 25 gramas de frutose dia parece ser uma dose adequada para que não prejudique microbiota intestinal, para que não estimule gordura no fígado e que também a gente obtenha os benefícios das frutas. Mas Ana, quanto que tem nas frutas de frutose? Eu separei essa tabela aqui para vocês do USDA, que contém a cada 100 gramas de fruta a quantidade de frutose. Então você pode observar que 25 gramas de frutose dia a gente consegue, dependendo do tipo de fruta que vai ser escolhido ou elegido para o plano alimentar, 3, 4, até 5 porções de fruta. Frutas, algumas têm mais frutose, outras menos. As frutas secas, na estratégia low carb, elas também podem entrar. Porém, normalmente elas entram mais nas estratégias do tipo low carb, restrita mais próxima ao limiar superior da restrita, ou seja, a média 23, 25% carboidrato dia, ou então na low carb moderada. Cabe ressaltar que frutas secas, elas concentram sim fitoquímicos, nutrientes, fibras, porém elas também concentram carboidratos, com um volume menor de alimento. Então é muito fácil consumir 4 ameixas secas, mas não 4 ameixas inteiras. Então a densidade energética e a densidade de carboidrato por porção do alimento acaba sendo muito maior. Então observe nessa tabela que, por exemplo, a ameixa seca, em 100 gramas, há 64 gramas de carboidrato e já na ameixa in natura 13,9. Então não que não possa utilizar as ameixas secas, podem ser utilizadas, entretanto a gente deve considerar que talvez a gente chegue aí numa quantidade muito superior de carboidrato quando a gente inclui as frutas secas. Então, quais seriam os carboidratos bons para a nossa estratégia low carb? São aqueles que são acessíveis à microbiota intestinal, que são ricos em fibras, de baixo índice glicêmico, que têm a função pré-biótica. Resumindo, então, esses alimentos, seria basicamente os legumes, as verduras, as raízes, as leguminosas, as oleaginosas, as frutas íntegras, as sementes e também os grãos integrais, ok? Então, o arroz 7 grãos, o arroz negro, o sorgo, a quinoa, outros grãos, principalmente leguminosas, semente de abóbora, semente de girassol, semente de cânhamo. E o amido resistente também é interessante, fonte de carboidrato na estratégia low carb e qualquer estratégia para emagrecimento, porque além de ser uma fonte riquíssima para a microbiota intestinal, não gera uma resposta glicêmica e insulinêmica considerável. Pelo contrário, quando a gente associa um amido resistente a uma fonte de carboidrato de alto índice glicêmico, a gente consegue, mesmo aumentando a quantidade de carboidratos, a gente consegue ter uma menor resposta de glicose e de insulina. Amido resistente é basicamente 5 tipos distintos na natureza. Tem aquele que ele já vem, né, o alimento já contém o amido resistente, que é o caso da banana verde, e o amido 3, que pode ser formado a partir da retrogradação, que é aquela situação em que a gente aquece, cozinha o amido e depois faz um resfriamento ou congelamento. A mudança, então, da estrutura química desse amido e ele passa a ser chamado, então, amido resistente do tipo 3 ou retrogradado, gerando uma resposta insulinêmica e glicêmica muito inferior do que se esse amido não fosse refrigerado ou congelado. Nesse trabalho, você pode observar o benefício dos vegetais no tratamento da obesidade. Então, obviamente, todos os grupos são importantes, né? Então, as leguminosas são importantes, as sementes são importantes. Agora, quando a gente fala em vegetais, em legumes, em verduras, a gente está falando não só em alimentos que têm uma baixa densidade energética por volume, mas também que concentram fibras, concentram fitoquímicos e que estes fitoquímicos, como por exemplo resveratrol, curcumina, epigalotocatequina galato, eles podem agir em diversas vias enzimáticas, contribuindo para a oxidação da gordura e inibição da lipogênese, além da inibição do processo inflamatório, como, por exemplo, inibição de interleucina, estímulo de interleucina 1-beta, que é uma interleucina anti-inflamatória, a inibição de ciclooxigenase, a inibição de NF-kappa-beta, o estímulo de AMPK, o estímulo de PGC1-alfa, de fósforo, né? Então, das sirtuínas.
Então, os vegetais, eles dão volume com menor carboidrato e concentram muitos nutrientes. Agora, numa estratégia low carb mais restrita, para uma pessoa que não gosta de vegetais e legumes, já é uma estratégia que se torna muito mais desafiadora, porque o volume alimentar acaba ficando muito pequeno e nem sempre a gente consegue alcançar a plenitude. Então, a adesão acaba sendo inferior àquela que nós esperávamos. Os vegetais e as frutas contêm altíssimas quantidades de polifenóis. Os polifenóis agem como efeito anti-obesidade por inúmeras vias. Os polifenóis, eles inibem aquela via enzimática no fígado chamada lipogênese de novo, por meio da inibição do SRBP1C. Além disso, ele estimula também a oxidação de ácidos graxos, estímulo de PGC1-alfa, melhora a resistência à insulina, estimulando a sensibilidade à insulina, reduzindo o estresse oxidativo, reduzindo o processo inflamatório, melhorando, então, estimulando o PGC1-alfa e contribuindo para a biogênese mitocondrial. Os polifenóis podem ser encontrados em muitos alimentos, há distintos tipos de polifenóis. E os principais seriam as antocianinas, a curcumina, o resveratrol, as catequinas, epicatequinas, que nós encontramos em vários alimentos, principalmente chá verde, os berries, as frutas vermelhas, como a romã, a cebola, o chá verde, o chá branco. Nós encontramos também nas oleaginosas, principalmente nas nozes. As nozes do grupo das oleaginosas têm um índice mais elevado de ômega 3 e têm um índice mais elevado de polifenóis antioxidantes. Os vegetais e as frutas também são ricos em polifenóis quercetina. A quercetina ela é excelente para o tratamento da obesidade porque ela estimula via AMPK-PGC1-alfa. A quercetina tem uma boa sinergia com resveratrol e chá verde. Então, a gente pode associar alguns alimentos que possam contribuir para essa sinergia. Por exemplo, um suplemento à base de resveratrol, de chá verde e quercetina. Nós podemos também fazer a associação de polifenóis do cacau com nibs de cacau, associando uma fonte de quercetina que poderia ser uma manga e associando, por exemplo, uvas passas como uma fonte de resveratrol. Então, a gente poderia fazer essa sinergia tanto em nível de suplementação quanto de alimentação. A dose estimada de quercetina é por quilo de peso, 12,5 miligramas por quilo de peso. A quercetina tem um efeito, além de estimular a MPK, quercetina estimula aquele fator-chave estimulante antioxidante do organismo, que é o NRF2. Além disso, a quercetina estimula aquela enzima carnitina palmitoyltransferase 1, que leva o ácido graxo de cadeia longa para dentro da mitocôndria para ser oxidado, estimulando também a MPK, inibindo ciclooxigenase, que é uma enzima-chave para qualquer processo inflamatório, diminuindo assim citocinas inflamatórias, inibindo a inflamação via inibição de NF-kappa-beta, inibindo também as espécies reativas de oxigênio e estimulando o sistema antioxidante endógeno via NRF2. A quercetina também tem alguns trabalhos que mostram melhorar a sensibilidade à insulina. A quercetina, apesar de comumente conhecermos como a principal fonte a maçã, há estudos mostrando que a quercetina está presente em outros alimentos em maior quantidade. A gente pode ver nesse slide aqui a manga, a amora, o damasco, o mirtilo, a cebola branca, a cebola roxa, as próprias uvas também, fontes mais eficientes de quercetina do que a própria maçã. Nós encontramos a quercetina também em alguns chás, chá de camomila, chá de boldo, o chá de morango, a própria erva mate, Lex paraguariensis também são fontes de quercetina. Eu recomendo que você inclua pelo menos uma excelente fonte de quercetina dia no plano alimentar low carb do seu paciente. E uma fonte também de uma outra substância chamada camferol. O camferol tem sido muito estudado
para o tratamento da obesidade. E onde que nós encontramos o camperol? No brócolis, no morango, no feijão preto, na maçã, no chamate e também em alguns chás como o boldo, chá verde e chá preto. Vocês observam que chá verde e chá preto são fontes de catequinas, epicatequinas, de quercetina, de camperol. Então, realmente é um dos chás mais ricos em polifenóis que nós encontramos na natureza. Se o paciente não tiver contraindicação, eu recomendo também que você utilize esses chás ao longo do dia. Pode ser 2 a 3 xícaras dia, já estaria excelente, preferencialmente até as 4 horas da tarde, por serem chás fontes de cafeína. Lembrando que o chá verde ele pode ser preparado e ele tem uma duração de 24 horas após o preparo. E o preparo ele deve ser considerado que durante o processo de infusão a gente agite, a gente mexa esse chá, não todo o tempo, mas mexendo umas 2, 3 vezes durante os 10 minutos, para que haja uma maior liberação desses compostos bioativos na água. E lembrando da água, que ela esteja então em média 84, 85 graus, quando as bolinhas então da fervura começam a se formar, que seja uma água preferencialmente também com um pH mais básico, acima de 7, e sem ou com o mínimo possível de cloro. A curcumina, então, é um polifenol fantástico que na literatura tem sido muito citado como para o tratamento da obesidade e inúmeros outros benefícios, né? Aqui nós vamos centrar, então, a curcumina no tratamento da obesidade. A curcumina ela age estimulando a MPK, estimulando o PGC1-alfa, estimulando o carnitilpalmitoiltransferase 1, estimulando a acetil-CoA-carboxilase e inibe também enzimas lipogênicas no fígado, ativa a lipase hormônio sensível, aquela enzima chave para a quebra do triglicerídeo, e inibe a ácido graxo sintetase, outra enzima chave no processo de formação de gordura. A gente pode estar utilizando a cúrcuma na própria alimentação como tempero. Podemos fazer um risoto com cúrcuma, legumes com cúrcuma, uma simples pipoca com cúrcuma. Podemos fazer mix de temperos de ervas secas, incluindo cúrcuma. Podemos também utilizar batendo em sucos, né? Vai fazer um suco verde, coloca uma moringa, coloca uma cúrcuma, coloca alguns tabletes de clorela para aumentar o potencial antioxidante e já incluir também a curcumina nesse suco. Se você preferir fazer pelo extrato concentrado, você pode usar um extrato sempre padronizado com no mínimo 95% de curcuminoides. Então, atente-se sempre ao padronizador, 400 mg aproximadamente dia. A curcumina ela é melhor absorvida com a presença de piperina. Então, se o paciente não tiver alergia à pimenta, você pode estar associando 2, 3 mg de piperina. E também utilizando uma base oleosa, então ela é melhor, ela é mais lipossolúvel. Por isso que quando a gente utiliza a curcumina numa alimentação, a gente tem que associar sempre uma fonte de gordura. Num risoto a gente usa um azeite de oliva, num suco a gente pode estar utilizando uma castanha batida, alguma fonte de gordura para melhorar a biodisponibilidade dessa curcumina. Esse trabalho mostra que a curcumina, pelo menos em ratos, pode aumentar a quantidade de tecido adiposo marrom. Uma pequena quantidade de tecido marrom no corpo pode aumentar considerável a taxa metabólica, porque o tecido adiposo marrom é um tecido que gasta muita energia, ele não é um tecido que acumula energia, e sim ele contribui para o gasto energético, para a manutenção da temperatura. Outros carboidratos que entram sim no nosso plano low carb seriam os tubérculos. E aí eu recomendo que você leia esse artigo que está disponível no material de apoio, que traz inúmeros benefícios dos tubérculos, no que condiz a quantidade de fibras, de micronutrientes, de resposta glicêmica, insulinêmica, de saciedade. Então, se a gente for considerar em 100 gramas de batata doce, eu tenho uma média de 15 gramas de carboidrato, o mesmo que eu encontro em uma fatia de pão, bem provável que 100 gramas de batata doce cozida gere mais saciedade do que uma fatia de pão. Então, por ser rica em fibra, ser rica em água, são fontes de carboidratos que geram uma maior saciedade. E aí nós temos uma diversidade imensa no Brasil. Nós temos o cará, nós temos o taiá, nós temos o inhame, a batata doce, a batata salsa, a batata inglesa,
o aipim, ou mandioca, ou macaxeira. E a batata inglesa também, por que não entrar no nosso plano low carb? Como a batata inglesa ficou conhecida pelo seu alto índice glicêmico, a batata inglesa, coitada, acabou saindo dos nossos planos alimentares, não é verdade? Mas aqui eu quero chamar a atenção que não é o purê de batata, a maionese de batatas, a batata frita, mas a batata inteira, menos processada possível, preferencialmente com casca, ela pode sim trazer benefícios. E atente-se que a batata inglesa, ela tem menos carboidratos do que a batata doce. Então imagine que num plano alimentar que você está colocando 80 gramas de batata doce, se você for substituir por uma batata inglesa, você pode chegar a 110, 120 gramas. Então a quantidade de carboidrato na batata inglesa é menor do que em outros tubérculos, como por exemplo o aipim e a batata doce. Então a batata inglesa pode sim entrar no plano alimentar. A batata inglesa, mesmo a batata inglesa branca, como você pode observar aqui nessa tabela, tem uma quantidade bem interessante de carotenoides, tem uma atividade antioxidante interessante, tem uma boa quantidade de polifenóis, tá? Como ácido clorogênico, protocatequina, ácido pecumárico. Tá? Esse aqui é o outro trabalho mostrando que, então, os distintos polifenóis encontrados na batata inglesa com casca, ácido cafeico, a rutinosa, ácido criptoclorogênico. Lembrando que a melhor forma para preparo é que ela seja cozida inteira com casca em ebulição. Ou seja, aquela batatinha que a gente ferve quando a gente pretende cozinhar uma maionese. Esse seria o melhor método, porque tem trabalhos mostrando que há preservação dos micronutrientes e migração desses polifenóis da casca para o alimento. Então, por mais que você não vá consumir a casca, se você cozinhar a batata com a casca, você está contribuindo para que a batata, então, tenha uma quantidade maior de polifenóis quando comparada a uma batata cozida sem casca. Mas o ideal é que você consuma sim a batata com casca. Pode ser feito, por exemplo, uma batata rústica, assada no forno, com azeite de oliva, com alecrim, com ervas, para aumentar o potencial fenólico e melhorar a biodisponibilidade desses polifenóis por meio, então, do azeite de oliva. E o que seriam, então, os carboidratos não recomendados para nossa estratégia low carb do tipo mediterrânea ou uma low carb do bem? Seriam aqueles carboidratos que não são acessíveis à microbiota, que têm um alto índice glicêmico, que têm uma alta resposta insulinêmica, que são ultraprocessados, refinados, que normalmente não são classificados como comida de verdade. Então, essa relação de alimentos, a gente não pode considerá-los como alimentos proibidos, mas a gente deve sempre incentivar que os pacientes consumam esporadicamente, simplesmente quando tiver a vontade genuína de comer e não fome emocional, e que seja consumida uma pequena quantidade. Então você pode observar essa relação de alimentos no slide. Entre eles a gente cita o arroz branco, as massas brancas, os biscoitos, as farinhas refinadas, e aqui eu chamo a atenção para a tapioca, massas brancas, inclusive massas e pães sem glúten que são extremamente, muitas vezes, refinados, o amido de milho, a farinha de arroz, a farinha de mandioca, sucos de frutas industrializados, refrigerantes, produtos alimentícios com adição de açúcar. Com relação ao leite, esse é um tema bastante polêmico, eu não gostaria de entrar nesse curso, nesse tema, para não estender muito. Entretanto, pontualmente eu quero destacar que o leite, ele tem uma alta resposta insulinêmica. Apesar do índice glicêmico do leite ser moderado, abaixo, a resposta insulinêmica do leite é alta, porque a gente tem combinação de aminoácidos, principalmente leucina, com o açúcar do leite, a lactose, seja na forma de lactose ou de glicose e galactose. Independentemente disso, o leite ele vai gerar uma resposta insulinêmica alta. E você pode observar nesse gráfico desse estudo, mostrando que a resposta pós-prandial de insulina após o consumo do leite é maior do que da própria glicose.
certo? Então eu evito colocar o leite em especial nos planos alimentares. A gente pode estar utilizando bebidas ou leites vegetais, e um leite vegetal, então, que não teria uma quantidade muito grande de carboidratos, seria os leites de sementes. Leite de semente de girassol, leite de semente de abóbora, leite de castanhas, leite de amêndoas, de avelãs. Então, a gente pode estar preparando esses leites vegetais que são super fáceis de preparar. Tem vários vídeos, inclusive, no próprio YouTube, ensinando como preparar esses leites vegetais. E evitar, então, só o leite vegetal ou bebida vegetal de arroz e de aveia, que normalmente concentram uma maior quantidade de carboidratos. E evitar principalmente essas bebidas vegetais industrializadas que acabam acrescentando outros ingredientes que não são benéficos, conservantes, açúcares, corantes. Então, preferencialmente, bebidas vegetais feitas em casa. Esse é um trabalho que mostra que quando o leite ele é associado numa mesma refeição a um carboidrato de baixo índice glicêmico, por exemplo, você está colocando um leite com uma granola sem açúcar ou um leite com uma aveia. Mesmo assim, você vai ter uma resposta insulinêmica igual à do pão branco. Mesmo que você combine leite com um carboidrato de baixo índice glicêmico, você vai ter resposta glicêmica igual à de um pão branco. Óbvio que se você associar o leite com um carboidrato de alto índice glicêmico, a resposta vai ser ainda maior. Mas eu chamo a atenção que, mesmo na combinação dos alimentos, normalmente a resposta glicêmica é alta. Então, para aqueles pacientes que não conseguem largar o cafezinho com leite e que não se adaptaram às bebidas vegetais, eu sugiro então que você oriente o paciente a pelo menos reduzir a quantidade. Ana, esse leite precisa ser com lactose, sem lactose? Depende se o paciente tem intolerância ou não. Na verdade, é quase que uma moda agora, né? Tem pacientes que chegam no meu consultório e falam assim, não, Ana, eu tomo leite, mas o meu leite não tem lactose. Como se esse leite não tivesse açúcar, como se esse leite não tivesse carboidrato e fosse uma melhor opção. Não, o leite sem lactose, ele é, na verdade, indicado para pessoas que têm intolerância à lactose. Porque se a gente considerar que leite sem lactose, ele já vem com aquele disacarídeo quebrado em glicose e galactose, nós temos então uma resposta glicêmica, um índice glicêmico maior de um leite sem lactose quando comparado a um leite com lactose. Tanto é que se você prova o leite, você vai ver que ele é um leite mais doce. E também o leite sem lactose, por ele ter esse açúcar já quebrado, por todo o seu processo, né, de pasteurização, todo o processo químico dele, ele aumenta os produtos de glicação avançada, substâncias químicas que são extremamente nocivas. Por isso que o leite sem lactose ele é mais amarelado, mais puxado para um marrom. Então também não é indicado. E um trabalho bem interessante mostrou que a lactose pode ter um efeito favorável para a microbiota intestinal. Sim, esse trabalho mostrou que a adição de lactose à dieta aumentou significativamente a contagem de bifidobactérias e bactérias do ácido lático, diminuindo bactérias patogênicas como bacterióides e clostridia. E aumentou também a quantidade de ácidos graxos de cadeia curta. Então, a lactose ela pode ser sim favorável, mas eu não indicaria a lactose do leite. Se a pessoa não tem intolerância à lactose, eu indicaria, por exemplo, a lactose de um iogurte, a lactose de um queijo cottage, por exemplo, se não houver também contraindicação para o consumo de proteínas do leite. Nesse slide eu chamo atenção a um ponto muito especial. Atualmente, alimentos sem glúten industrializados são feitos à base de amido de milho, de fécula de batata, de farinha de arroz. Normalmente tem uma quantidade imensa de gordura, baixa quantidade de fibras, ou seja, são ultraprocessados. Para um paciente que tem doença celíaca, eu acredito que essas substituições, essa disponibilidade de produtos no mercado auxiliou muito. Agora, a gente tem que entender que não é porque o alimento é sem glúten que ele é saudável. E esse trabalho mostrou que produtos industrializados sem glúten, que são realizados à base de amido de milho, de farinha de arroz, de fécula de batata, são mais
capazes de elevar a glicemia do que o próprio trigo, certo? Então, tem outros trabalhos mostrando que trigo integral, farinha de trigo integral, cereais integrais e íntegros podem ser benéficos para a microbiota. Então, eu não vejo o sentido da pessoa não comer trigo integral e comer farinha de arroz ou fécula de batata, salvo se esse paciente tem doença celíaca. Como é que a gente pode estar utilizando e fazendo as substituições das farinhas na estratégia low carb? Nessa tabela, eu compilei a quantidade de carboidratos a cada 100 gramas de farinha. Então, se você observar a farinha que menos tem carboidrato é a farinha de coco, mas ela é uma farinha com custo mais elevado e é uma farinha também que concentra uma maior quantidade de gordura. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, um bolo, um muffin, um pão com farinha de coco ou farinha de castanhas, não há necessidade da gente estar acrescentando óleo de coco ou outros tipos de gordura, que normalmente a preparação tende a ficar muito gordurosa. Ah, Ana, a farinha de coco é muito cara, as farinhas de castanhas também são muito caras. Realmente, se você for fazer um pão à base de farinha de castanhas, se você for comprar as castanhas em casa de produtos naturais, o teu pão vai ter um custo médio de R$20 cada pão. Então, vamos considerar que para uma família isso muitas vezes é inviável. Então, a gente pode estar utilizando outros tipos de farinha que tem uma quantidade intermediária desses carboidratos, como, por exemplo, a farinha de gergelim, a farinha de semente de girassol, a farinha de berinjela, a farinha de linhaça, a farinha de banana verde. Ah, Ana, eu nunca vi essa farinha de semente de girassol. Na verdade, você compra a semente de girassol e tritura num processador. Pronto, você tem a farinha de girassol. Eu recomendo que você não compre a farinha já de castanhas, mas que você compre as oleaginosas e prepare em casa na hora do consumo ou na hora que for incluir na preparação. Porque as farinhas elas tendem a degradar muito fácil, oxidar, são gorduras facilmente oxidadas, principalmente quando expostas à luz e à temperatura. Então, se você preparou a farinha e sobrou um pouco, você pode estar armazenando no vidro escuro e guardando na geladeira por no máximo 3 dias, tá?